Este é mais um 12 de ensino, onde em 12 minutos nós tentamos aí falar de algum tema específico. Neste vídeo nós vamos estar falando dos frutos do Espírito Santo, todavia iniciando com o foco em que nós devemos estar em Cristo, entrar pela porta que é Jesus, para então frutificar pelo nosso relacionamento com Ele. Aqui tentando explicar a necessidade de uma comunhão, de uma intimidade, um relacionamento com Jesus. Amém? Em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Você percebe aqui pela palavra de Deus em Gálatas que é inviável frutificar sem estar em Jesus. Por quê? Só em Cristo eu consigo frutificar, só em Cristo eu consigo crucificar as minhas paixões e as concupiscências aqui, os fortes desejos da natureza do ser humano. Mas o que é estar em Cristo Jesus? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você perceba que estar em Jesus está muito além de estar dentro de uma denominação cultuando a Deus ou louvando a Deus, não desprezando aqui o culto. O culto faz parte do nosso relacionamento com Deus e deve também ser aí zelado de forma contínua na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. Mas aqui em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eu preciso deixar com que Jesus tire o que já não convém mais para a nova vida. Aqui você percebe que não está dizendo os pecados já passaram, as coisas velhas já passaram. Porque o relacionamento com Deus e ser nova criatura em Cristo Jesus vai além de abandonar pecados, vai também adentrar na questão de abandonar o que não me convém, daquilo que Cristo me pede como renúncia pessoal, íntima, para atender um chamado, para atender uma obra dele, uma vontade específica dele, seja para hoje, seja contínua e por aí vai. Então as coisas velhas já passaram. Tem coisas que precisam ser tiradas para que eu esteja em Cristo Jesus e de fato essa nova criatura venha aí ser evidenciada e provada. Amém? No nosso testemunho. Então aqui essa evidência necessária, eu passar pelo ser uma nova criatura. Como é que eu adentro então nessa conversão? Vamos ver então por Saulo, que é um testemunho vivo de conversão. A Bíblia diz que quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica ali com uma cegueira temporária durante os 3 dias. Deus dá uma visão a Ananias para que Ananias fosse até Paulo e Saulo impusesse as mãos sobre ele, ele fosse cheio do Espírito Santo e tornasse a ver. Quando Ananias vai, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, glórias a Deus, no versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Você perceba que o relacionamento de Cristo com Saulo, agora Paulo, já se inicia com a mortificação da carne e as concupiscências da carne, as paixões e as concupiscências. Como assim? Verso 16 de Atos capítulo 9 diz: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ninguém padece por alguém se primeiro não for nascido de novo, se primeiro não tiver tido um encontro com Jesus para mortificar a si mesmo. Pois nós só deixamos o nosso egoísmo, a nossa vaidade de lado, se Jesus de fato estiver em nós e nós estivermos assim o amando. Amém? Versículo 18 de Atos capítulo 9 diz assim: e logo lhe caíram
dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Ele não recebeu apenas um encontro com Jesus, ele recebeu a cura da marca que esse encontro gerou e também o batismo para arrependimento dos seus pecados. A Bíblia diz que o batismo nas águas é ali a evidência de uma boa consciência para com Deus. Eu preciso entender que estar em Cristo é também evidenciar que eu tenho agora uma perspectiva, uma mente, uma consciência diferente do que quando eu estava no mundo. Eu ando agora percebendo melhor e mais as minhas atitudes, o que eu sou, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Agora eu tenho noção que eu prestarei contas ao juiz de toda a terra. Bom, então Paulo passa pelo batismo. A Bíblia vai dizer bem assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aleluia. Não é que o batismo em si salve, mas para adentrar no batismo das águas, João Batista, o pregoeiro do batismo, trazia algumas condições em que ele vai pregar dizendo: deem frutos, pois dignos de arrependimento. Ou seja, para estar em Cristo Jesus, eu preciso crer nele de todo o meu coração e andar em contínuo arrependimento, uma contínua vida de arrependimento. Isso faz parte do ser uma nova criatura. Paulo não teve apenas uma experiência com Jesus. Paulo permitiu que Jesus vivesse nele a ponto de então ele decidir viver uma vida de contínua boa consciência para com Deus e arrependimento. Bom, mas o fruto do Espírito é amor. Começa dando foco principalmente ao amor, é a base dos frutos do Espírito e também é a base lá para os dons do Espírito Santo e é o foco ali para qualificar qualquer crente a todos os demais dons do Espírito Santo ou do Espírito Santo. João capítulo 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e o lançam no fogo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Toda vara em mim que não dá fruto atira. É possível que algumas pessoas tenham experiências com Jesus, mas não estejam em Jesus. É aqui que entra a fé contínua e de um coração honesto diante de Deus e o arrependimento contínuo. Eu não posso me valer de uma experiência, eu preciso me firmar numa convivência com Jesus, num relacionamento com Jesus. Ali ainda diz assim: e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Qual que é o processo da limpeza para que os frutos venham sobre a vara? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui vem a liberdade para ouvir a palavra de Deus e a palavra que o Espírito Santo está nos trazendo por meio das pregações e por meio da própria palavra de Deus e da nossa leitura aí diária, o nosso devocional com o Senhor Deus. Diz assim no verso 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lançam no fogo. Olha só, você percebe aqui novamente que é improvável que eu dê frutos se eu não estou em Jesus. Aqui tem 3 tipos de pessoas: os que estão em Cristo e não dão frutos, os que estão em Cristo dão frutos e são limpos para que deem mais frutos ainda pela palavra de Deus, e aqueles que não estão em Jesus, logo também não frutificarão e passarão aí pela condenação, pelo juízo de Deus. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém?
Então, estar em Jesus gera um relacionamento onde a graça vai abundar cada vez mais e então frutificar e liberar os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Verso 5 diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito mais do que se esforçar para expressar, para viver qualquer um dos frutos do Espírito Santo, eu preciso primeiro me examinar se de fato eu estou em Jesus. Se de fato a minha vida está alicerçada, baseada no caráter de Jesus. Porque se eu olhar para qualquer dom, para qualquer fruto do Espírito Santo e tentar expressar eles nas minhas atitudes, no meu caráter, no meu comportamento, segundo a minha força, muito brevemente eu serei pego em mentira ou em falsidade, porque não tem como amar sem estar em Jesus, sem estar vivendo o caráter de Jesus, a palavra de Jesus. Não tem como evidenciar esses frutos de forma íntegra e permanente sem estar ali ligado a Jesus, num contínuo tratamento com ele. Perceba que a vara que dá fruto também precisa ser limpa, para que dê mais fruto ainda. A ideia é que Jesus quer de nós uma multiplicação, um aperfeiçoamento desses frutos que estiverem sendo manifestos a cada dia. Esse é 12 de ensino. E nessa palavra eu quero te dizer que a porta para que você frutifique é Jesus. O caráter de Jesus, a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus. Então, muito mais do que você olhar para a Bíblia e querer pela tua força praticar ela, você precisa primeiro, especialmente, dar atenção à pessoa de Cristo, querer que ele viva em você, seja por meio das dores, dos sofrimentos, das renúncias, das submissões que Deus vai pedir de nós, das experiências que nós passaremos, das tribulações, e então sim, você vai dar liberdade para que esses frutos venham a crescer e multiplicar de uma forma maravilhosa sobre a tua vida. Que a graça de Deus lhe dê entendimento sobre essa palavra, que olhando para Cristo, nós consigamos dar toda a liberdade para que Ele em nós e a palavra dele nos limpando, faça com que sejamos uma vara frutífera e cheia de liberdade para que Jesus limpe e torne a nos frutificar muito mais. Então a porta para frutificar é Jesus. Amém?